Salve os irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais um estudo bíblico desta semana, falando a respeito da renovação da nossa mente, onde nós vamos refletir um pouco a respeito da necessidade de renovar a nossa mente em Cristo Jesus, para que possamos lidar com as situações desta vida. Então, um dos reparos necessários da nossa vida passa obrigatoriamente pela renovação da nossa mente. E tem tudo a ver com momentos de dificuldades nas nossas vidas. São esses momentos de dificuldades, momentos difíceis que passamos, problemas que enfrentamos, que vão justamente ser o ambiente, criar um ambiente favorável para que possamos renovar a nossa mente em Cristo Jesus. Então, para experimentarmos uma mudança verdadeira, precisamos estar em constante renovação da mente por meio das verdades sobre a pessoa e a obra de Cristo. Hoje nós vamos entender a importância da renovação da mente no processo de mudança a que a Bíblia nos inspira. Vamos perceber situações comuns que ameaçam impedir que o cristão mantenha sadio o pensamento. E saber como pregar o evangelho a si mesmo em meio às tempestades da vida. Bom, uma pergunta para a gente começar nosso estudo de hoje. Quando foi a última vez em que houve uma mudança verdadeira em sua vida? Muitos cristãos, muitas pessoas, infelizmente, narram acontecimentos que transformaram a sua vida quando eles tiveram um encontro com Cristo. A pessoa já está há 40 anos convertida e ainda fala daquela mudança inicial, sendo que essa mudança deveria ser uma constante em nossas vidas. Devemos estar constantemente sendo transformados à imagem de Jesus Cristo. E para que isso aconteça, precisamos renovar a nossa mente. Se isso não está acontecendo, significa que nós não estamos enxergando a nós mesmos diante das Escrituras ou percebendo o nosso pecado, para que então possamos nos arrepender e sermos transformados por Cristo. Para isso, então, precisamos nos ver pelo espelho da palavra de Deus. Precisamos ler a palavra de Deus e olhar para a nossa própria vida, para que então possamos responder adequadamente. Então, precisamos ver quem nós realmente somos, e somente ver quem você é somente não resolve o problema. Cria outros maiores, na verdade. Então, vamos pensar assim: a partir do momento que eu olho para as Escrituras e percebo o meu pecado, e só percebo o meu pecado e não mudo, algumas pessoas costumam usar até uma frase, né? Eu sou assim mesmo. Mas eu nasci numa família que agia dessa maneira, por isso que eu sou assim. Porque eu não tive educação, por isso que eu sou desse jeito. Então as pessoas vão arrumando muletas justamente para não ser transformado pela palavra de Deus. Então, e isso vai causando depressão, vai causando tristeza, vai causando sofrimento. Tudo porque só está enxergando o problema, não está enxergando a solução. Então, olhar para a palavra de Deus para encontrar o problema é necessário, mas é preciso também responder ao que vemos. E para responder adequadamente ao que nós estamos vendo nas Escrituras a respeito de quem nós somos, por causa do pecado que habita no meu coração, eu preciso então de Cristo. É necessário Cristo para que eu possa responder adequadamente. Então, para crescer em Cristo, é preciso uma renovação constante da forma como eu penso, renovação dos nossos pensamentos. Então, o que é a renovação da mente? Bom, primeiramente, o que não é. Não é uma experiência emocional, não é uma experiência mística, você não precisa ser arrebatado ao terceiro céu para que você possa, então, ser uma pessoa diferente. Não é uma experiência esotérica, né? Alguém tem que fazer você jogar os cartas ali, falar que se você não fizer tal coisa, vai acontecer outra, e então você passa por um momento de experiência justamente para que não aconteça um desastre na sua vida. E não é algo instantâneo que acontece, eu me converti hoje, já tenho a mente renovada. Não, a renovação da mente é algo constante, precisa ser trabalhado em nossa vida. E o que é, então, a renovação da mente? É uma batalha em meio à guerra espiritual que exige vigilância constante. É uma dependência de Cristo, eu preciso de Cristo para a renovação da mente. É viver em humildade, é andar no Espírito e na presença de Deus, ou seja, estar sempre ali em comunhão constante com Deus. É um trabalho longo,
e árduo, ou seja, não é fácil e não é rápido, não é instantâneo, né, como eu falei. Ele exige, então, trabalhar constante diante do Senhor para que haja, então, uma transformação, uma renovação da nossa mente. E isso exige, então, uma autoavaliação. E normalmente nós estamos avaliando as pessoas ao nosso redor, vendo o mal deste mundo e não estamos olhando para o mal que existe em nós mesmos. E quando nós percebemos, então, que devemos olhar para nós vamos perceber muita coisa ruim. E para que não caiamos em depressão ou numa tristeza profunda por causa daquilo que eu sou, e é chocante ver que nós realmente somos, precisamos ter um diálogo pessoal com a palavra de Deus. No momento que eu medito naquela palavra e vejo, então, a misericórdia do Senhor em não punir os nossos pecados como nós deveríamos sofrer, né? Como deveria não haver a graça de Deus, então, reestabelecendo as nossas vidas por meio de Jesus Cristo. Então, esse diálogo consigo mesmo, ele deve ser dirigido pelo Espírito Santo, por isso uma constante oração, para que possamos ter compreensão daquilo que nós estamos lendo, e aí sim, seremos transformados, como diz lá em Coríntios, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos então transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, Efésios 4, 17 e 24 vai nos ensinar algumas coisas bem importantes. Efésios 4, Efésios no todo, e aqui a questão, Paulo passa por uma questão muito prática das nossas vidas, né? Efésios 4, de 17 a 24, onde diz: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e neles fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, Efésios nos ensina a necessidade de despir-se do velho homem, despojar-se do velho homem, tirar, né, como uma roupa, essa velha roupa, né, da mesma maneira que a gente troca de roupa, tira a roupa velha e põe uma roupa nova. Nós devemos buscar aquilo que é velho em nós, aquilo que é do velho homem, do Adão, e nos revestirmos de Cristo. A renovação da mente liga duas verdades bíblicas. Primeiro, a nossa morte com Cristo, a morte do pecado, assim como Cristo morreu para nos salvar, nós fomos crucificados com Cristo. O nosso pecado, aquele velho homem. E por que aquele nosso velho homem foi crucificado com Cristo? Para que nós possamos ser revestidos com a justiça de Cristo. Ou seja, para que nós possamos, então, abrir mão daquele velho homem e viver em novidade de vida. Então, a renovação da nossa mente é um ato de despojar, revestir e, então, ser uma nova criatura, renovado. Precisamos, para que isso aconteça, nós precisamos pregar o evangelho a nós mesmos. Não para a salvação, pois a salvação nós já entendemos, mas para a santificação. O problema é de que muitos cristãos não mudam, né, com o passar dos anos, é porque só houve a pregação para a salvação. E ele fala assim, eu já sou salvo e pronto, uma vez salvo, salvo para sempre e acabou. Parece que não precisa fazer mais nada, porque a única coisa que importava para ele era a salvação. Mas o crente verdadeiro, ele tem desejo de ser como Cristo. E para ser como Cristo, ele precisa da santificação. E para que haja uma santificação real nas nossas vidas, precisamos pregar o evangelho a nós mesmos, precisamos constantemente olhar para a cruz e ver como o velho homem foi cravado naquela cruz e que o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas e por isso posso abrir mão do pecado e viver em novidade de vida. Então, a renovação da mente em Cristo é a vitória. Então, é a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a depressão, é a vitória sobre a dúvida, é a vitória sobre a culpa. Então, precisamos de Cristo
para experimentar essa vitória. Efésios 4, de 25 ao 32, então continua: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. O velho homem fala mentira, o novo homem fala a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e, assim, transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, os perdoou. Então, Efésios traz exemplos práticos para as nossas vidas. Por exemplo, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Qual é a proibição aí? Deixar a mentira, parar de mentir. Qual que é o mandamento que ele traz? Fale a verdade. Né? E qual é o propósito de falar a verdade? Porque somos membros uns dos outros e a mentira vai destruir o corpo de Cristo. Então, veja, não é uma mentira para o próximo, uma verdade para o próximo, é uma verdade dentro daquilo que é do ambiente onde você está envolvido, onde você está inserido. É falar a verdade sempre, para que haja união e não destruição. Né? Outro exemplo prático que ele traz é: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Qual que é a proibição? Não pequeis, parar de pecar. Qual que é o mandamento? Não se põe o sol sobre a vossa ira, resolver a ira. Qual que é o propósito? A ira abre brecha para o diabo. Ou seja, a partir do momento em que você peca, que você fique irado com alguém, né, você está dando brecha para o diabo, para fazer mal para aquela pessoa, para acabar com a esperança da outra pessoa. Às vezes a gente faz isso até mesmo com palavra. Né? A mulher, quando humilha o marido, quando então se aproveita da sua força ou do seu direito, da sua liderança para expor a mulher, para oprimir a mulher. Né? Então, todas essas questões geram ira. Né? Os pais que levam as crianças à ira tá abrindo brecha para o diabo, para criar uma rebeldia e não o amor no lar. Né? Outro exemplo prático que ele traz é aquele que aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Qual que é a proibição? Não roube mais. Qual que é o mandamento? Trabalhe para que tenha o que repartir. Veja, é trabalhar para poder ajudar o próximo. Esse é o mandamento. Qual que é o propósito? Em vez de prejudicar um irmão, nós devemos ajudar um irmão. Outro exemplo prático: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Qual é a proibição? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Qual que é o mandamento? Fale. O quê? O que for bom para a edificação. Qual que é o propósito? Pelas palavras transmitiremos graça, não entristeceremos o Espírito, que vai criar unidade no corpo de Cristo. As palavras vão trazer graça e união, né? Aproximar as pessoas de nós. Né? Então, exemplos práticos: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Qual que é a proibição? Toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Tudo isso é proibido. Qual que é o mandamento? Perdoe uns aos outros, né? Qual que é o propósito? Deus, Cristo, nos perdoou. Deus em Cristo nos perdoou. Quem então precisa renovar a mente? Quem? Quem precisa renovar a mente? Bom, a renovação da mente é um processo de mudança, certo? Então, a renovação da mente em meio às tempestades da vida, ela não é opcional. Né? Eu mudo se der. Eu mudo, vai depender do caso.
Não, não é uma opção, é uma necessidade. Representa a chave do processo da mudança recomendada pela Bíblia. Então, às vezes a gente fala assim, é, ah, mas do jeito que a pessoa respondeu para mim, eu acabei respondendo na mesma medida. Também, do jeito que o outro fez, também, por causa das circunstâncias. Então, quando a gente está jogando para as circunstâncias, nós estamos falando que o problema é as circunstâncias. Uma ilustração muito interessante a respeito disso é a ideia de ratos no porão, né? Na verdade, os ratos estão lá no porão. E é justamente quando alguém abre a porta que esses ratos vão, então, sair, né? Vão se tornar visíveis. As pessoas verão estes ratos lá dentro, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que quando você está dando desculpa que você agiu de determinada maneira por causa das circunstâncias, o que você está fazendo é falando que as outras pessoas, alguém, alguma coisa, abriu a porta que fez com que esses ratos saíssem. Mas perceba, os ratos já estavam lá dentro. Os ratos já estavam no porão. O mal já estava no seu coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E no momento em que as circunstâncias, alguém falou de uma determinada maneira que abriu essa porta, os ratos então saíram. E isso é importante. Nós precisamos tirar os ratos do nosso porão, porque assim é, as circunstâncias não vão nos pegar. Independente de como das circunstâncias, nós vamos sempre estar tratando as pessoas com amor, com mansidão, com humildade, com tranquilidade, conduzindo as coisas. Nada vai nos pegar de surpresa, porque não existem ratos no nosso porão. Nosso porão está limpo, e para que esse porão esteja limpo, é necessária a presença de Jesus Cristo. Não, é interessante porque nós podemos falar assim, não é sempre que eu ajo dessa maneira. Mas veja, quando você não é pego de surpresa, você dá tempo de você ir lá e dar uma limpada, né? Dar escondida na sujeira, né? Você põe um veneninho ali para esconder os ratos. E quando alguém falar alguma coisa, você abre o porão e fala assim, olha como o meu porão está bonito. Mas, na verdade, os ratos só estão escondidos, né? Você limpou toda a casa ali, deixou a casa toda bonitinha e deixou os ratos lá no porão, né? Então, nada vai pegar você de surpresa, porque você está preparado, né? Quando você está preparado, você molda a forma como você vai se apresentar para as pessoas. Então, você vai falar, você está precisando vai fazer uma entrevista de emprego e eles vão te colocar sob pressão diante de um monte de dificuldades ali. Só que você sabe que você, dependendo de como as pessoas te verem, você vai ser contratado. Então, lá você controla o seu humor, lá você controla a sua ganância, o seu ego, a forma como que você vai lidar com as pessoas ali. Por quê? Porque você quer que os outros te vejam de uma maneira agradável, quer que olhem para você e falem assim, é essa pessoa que eu quero para trabalhar comigo. Então você está escondendo os ratos, você não está deixando os ratos visíveis, mas quando você não está preparado para se exibir, para se expor e alguém entra de repente, pode pegar o alçapão, né, a porta do porão aberta e ver os ratos espalhados. Então, a renovação da mente em meio às tempestades da vida não é opcional. E é por meio delas, então, quando essas pessoas nos pegam de surpresa e que nós tratamos alguma coisa com ira, nós tratamos alguma coisa a gente percebe a maldade que tem dentro do nosso coração, é aí então que eu vejo os ratos que tem no meu porão. E eu então chego na presença de Cristo e peço para que Ele me limpe, para que Ele me purifique, para que Ele tire esse rato da minha vida, para que Ele limpe meu coração, para que Ele purifique meu coração, para que Ele transforme a minha vida. Então, é por meio das tempestades, então, que nós vamos perceber quem nós somos. Então, quem precisa mudar a mente? Os que passam por problemas na família, os que lutam com a dúvida, aqueles que lutam para vencer o pecado, ou seja, todos nós precisamos transformar, passar por uma mudança da mente. E quem é que vai fazer isso? Jesus Cristo. Então veja, os que sofrem, a palavra de Deus, né? Será que vai transformar a nossa mente? Os que sofrem em sua família. Ora, lembra da história de José? José foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Seu pai tinha ele como favorito, que aguçou os ciúmes daqueles irmãos, que levaram eles então a vender José, a entregar ele. Isso porque não, sem contar que alguns queriam matá-lo, né, ou deixar ele morrer ali dentro de uma vala.
e ele do poço. Então agora você pega ele vende, ele vai para o Egito, chega no Egito, ele é maltratado, né? Ele faz as coisas tudo certo, foge para não adulterar com a esposa de Potifar, não adulterar com Potifar, com o seu mestre ali, e com o chefe da casa, né? E é levado para a prisão, sendo que ele não fez nada, e agora ele vai então ser preso mais uma vez, fica lá injustamente até então que ele se vê livre. Lembra? É uma tragédia de família a história de José. Uma família totalmente dividida, envolta em ciúmes, favoritismo, crueldade, intrigas e grande sofrimento. Veja como ele olhou para trás. José, quando ele estava lá no auge, ele olhou para trás e o que ele viu? Ele viu a mão de Deus a conduzir todas as coisas, mesmo na pior situação da sua vida. Ele viu que Deus transformou o mal em bem. Qual foi então a verdade que renovou a sua mente ao longo dos muitos anos em que foi injustiçado pelos irmãos e pela vida? José nunca deixou de renovar sua mente nas verdades que lhes foram reveladas por Deus. Lembra quando o faraó fala a respeito do sonho de José, e José fala, foi Deus quem me revelou, a mente dele estava sempre voltada. Antigamente, as revelações eram feitas por sonhos. Não tinha a Bíblia escrita, por isso que precisava dos sonhos. Hoje nós não precisamos dos sonhos, por quê? Porque nós temos a Bíblia escrita. Não é o sonho que nos revela alguma coisa de Deus, é a Bíblia que nos revela a respeito do ser de Deus e de sua vontade. Então, mas antes eram os sonhos, e por meio dos sonhos, José olhava para os sonhos e olhava para o que Deus estava revelando. Então, ele estava olhando para Deus. Entende? Então, Salmo 51, de 1 a 4. Eu pulei aqui. Então, nós também temos aqui os que passam por dúvidas, né? Esquece aquele slide está no lugar errado. Os que passam por dúvidas. Qual foi a crise de João Batista relatada pelo evangelista? Lembra de João Batista? Você lembra que ele teve uma crise? Ele teve um momento ali que ele está preso e que ele está em dúvida, ele não sabe a realidade. E ele manda, então, os seus discípulos perguntarem para Jesus se Jesus era aquele que viria de vir mesmo. João tinha dúvidas sobre a pessoa de Jesus Cristo. E lembra como que foi que Jesus respondeu às suas dúvidas? Jesus virou para ele e falou assim, não, pode ficar tranquilo que sou eu mesmo. Jesus não deu uma resposta direta para João, mas fez com que João renovasse sua mente conforme as Escrituras. Então, que lições podemos tirar deste relato sobre como enfrentar as dúvidas? Então, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Veja, Jesus cita uma passagem que está lá em Isaías. Então, a resposta para João era, olha para o Antigo Testamento, olha para o que está escrito, veja a palavra de Deus, elas testificam ao meu respeito. É isso que Jesus está falando. E nós devemos fazer o mesmo. Nós devemos olhar para as Escrituras e ver o que as Escrituras estão falando a respeito de nós e o que ela fala a respeito de Jesus Cristo. E assim, a dúvida de João Batista foi sanada. E ele então ficou em paz, sabendo que Jesus Cristo é aquele que haveria de vir. E você? Quando está com dúvidas, quando está com medo, quando está inseguro com relação às coisas que estão acontecendo na sua vida, tem buscado na palavra de Deus a respeito de quem é Jesus Cristo, para que você possa então ter uma vida mais tranquila e descansar na certeza de que Cristo fez a obra em seu lugar e que nós agora esperamos o seu retorno, traz aquela paz que excede todo entendimento, na certeza de que não há mais inimizade entre você e Deus, e que agora o sangue de Cristo foi aceito, que você pode orar e entrar na presença do Senhor. Percebe a grandeza disso? A certeza de que nós estamos em Deus, ela mata, suprime todas as dúvidas que existem nas suas vidas. E os que lutam para vencer o pecado. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Está lá em Romanos 6, versículo 11 em diante. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus
como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Percebe? Despir-se, revestir-se e renovar-se. Tudo isso, Paulo está falando a mesma coisa que ele falou lá em Efésios. Agora aqui, falando de uma maneira mais direta a respeito de como não deixar reinar o pecado, não oferecer o nosso corpo, mas ao pecado, à iniquidade, mas oferecer o nosso corpo a Deus, né? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, né? Conforme eu me entrego a Deus, menos ação o pecado tem sobre as nossas vidas. Então, por exemplo, o único caminho para a vitória verdadeira é a renovação da mente. Precisamos considerar os fatos objetivos da obra de Jesus. Nós morremos para o pecado, vivemos para Deus. O pecado não mais reina sobre nós. Devemos nos entregar para o serviço exclusivo do Senhor, ou seja, eu vivo para o Senhor, não mais para este mundo, não para satisfazer mais as minhas vontades. Somente a renovação sobre a verdade em Cristo é que nos libertará de todo mal. E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Somente em Cristo. Cristo pode renovar as nossas vidas, nos dando uma verdadeira liberdade. Somente uma mente refeita, reprogramada, cheia da palavra de Deus e do conhecimento da sua identidade, pode libertar da escravidão, do pecado. Eu preciso olhar para as Escrituras, conhecer quem eu sou diante das Escrituras, buscar a Cristo e então me ver livre do pecado. Como posso então renovar a minha mente? Algumas questões bem práticas. Praticar as disciplinas da vida cristã, filtrar o que entra na cabeça, não atender aos desejos da carne, tomar passos concretos para seguir a santificação, recrutar ajuda, aconselhamento pastoral, grupos pequenos de oração, confissão de pecados, ser membro de uma igreja. Todas essas coisas ajudam a entender, não atender aos desejos da carne. Quando a carne está apertando, quando as coisas você vê que vai falhar, o que você faz? Corre para a presença de alguém que pode te ajudar a não pecar. Nós temos, por exemplo, amigos que a gente pode. Pastor, por exemplo, procura o pastor, tu tem dificuldade para não pecar em tal área. Procura o pastor, ele vai te auxiliar, vai te orientar, vai te ajudar. Preste contas, né? O Ministério de Prestação de Contas é sensacional. Muita gente não gosta de ficar prestando contas porque quer viver fazendo a coisa errada. Mas buscar um pastor, por exemplo, um irmão que é firme na fé, que saiba ouvir o seu problema, que saiba entender a luta que você está tendo, que você pode se abrir para aquele irmão e falar, irmão, eu estou pecando em tal área da minha vida, me ajude. E nós vamos orar juntos, nós vamos conversar juntos. No momento em que estiver difícil, que você estiver prestes a pecar, você liga para aquele irmão e aquele irmão fala, vem para cá, eu vou até aí. E a gente sai, conversa, até passar aquela sensação. E aí depois você continua essa luta. Você ficou muito tempo longe, né? Pastor, pequei de novo, sabe? Essa conversa, isso tudo vai ajudar, então, você a vencer a pecaminosidade, né? Então, começar e terminar o dia em oração, em reflexão sobre sua identidade e posição em Cristo. Quando for tomado de dúvidas e desânimo, aconselhar a si mesmo sobre o que sabe ser verdadeiro a respeito de Deus e sua posição em Cristo. Vê a necessidade da palavra? Como que você vai fazer isso se você não lê, se você não medita, se você não tem momentos de devocional na presença do Senhor? Seria impossível fazer dessa maneira. Então, disciplina da vida cristã. Precisamos de hora silenciosa, com Deus, precisamos de estudo bíblico, memorização de textos bíblicos, para que quando vem a tentação eu lembre da palavra de Deus e seja refreado por ela. Precisamos da meditação para poder compreender como que aquelas verdades se aplicam à nossa vida, ao nosso coração. Retiros espirituais, é muito importante. Lembro-me de uma vez que eu e a Karen fomos para um encontro de casais e como aquilo foi ótimo, como aquilo revigorou as nossas vidas, não só no casamento, mas na nossa vida com Deus também. E são sempre bons acampamentos que a igreja costuma fazer em época de carnaval, esses retiros espirituais para meditar na palavra de Deus, é muito importante. O jejum auxilia você a manter a sua mente, ver como a carne grita para ser satisfeita e como em Cristo nós encontramos prazer.
como nós precisamos de Cristo. Ele mostra um pouco a necessidade da carne, mostra um pouco da necessidade do Espírito, de você parar, refletir e buscar o Senhor. Oração, confissão e arrependimento, celebração e adoração, comunhão, culto congregacional, simplicidade, período sabático, um período que você para tudo só para meditar a respeito da sua vida diante do Senhor, diário devocional, né? Um lugar onde você todo dia você escreve a respeito daquilo que você tem feito, aprendido da palavra de Deus, né? O que aquilo falou no seu coração. A prática do perdão, testemunho, evangelização, culto doméstico, oração com o cônjuge, todas essas coisas ajudam e facilitam e são necessárias para que então nós possamos ter a mente renovada em Cristo Jesus. Espero que essa aula tenha sido de grande proveito, que você possa ter se aprofundado bastante na necessidade de uma renovação espiritual. E daqui para frente nós vamos ver como essas coisas funcionam mais na prática, como nós podemos ter uma vida transformada por meio das dificuldades, de maneira a glorificar a Deus no nosso viver. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo estudo.